In progress. Boa tarde, gente. Boa tarde, amigos, mais uma vez. Estão todos bem, graças a Deus. Essa noite agradável, né, na Europa e nesse friozinho aqui no Brasil, né, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Nós sabemos que coincidência não existe, mas abrimos aleatoriamente aqui o livro Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Espírito Emmanuel, ao nosso querido Francisco Cândido Xavier. São Paulo também, né, Tati? A página escolhida aleatoriamente foi a de número 88, com o título Velar com Jesus. Está em Mateus, capítulo 26, versículo 40. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudestes velar comigo? Jesus veio à terra acordar os homens para a vida maior. É interessante lembrar, todavia, que, em sentindo a necessidade de alguém para acompanhá-lo no supremo testemunho, não convidou seguidores tímidos ou beneficiados da véspera, e sim os discípulos conscientes das próprias obrigações. Entretanto, esses mesmos dormiram, intensificando a solidão do divino enviado. É indispensável rememoremos o texto evangélico para considerar que o mestre continua em esforço incessante e prossegue convocando cooperadores devotados à colaboração necessária. Claro que não confia tarefas de importância fundamental a espíritos inexperientes ou ignorantes, mas é imperioso reconhecer o reduzido número daqueles que não adormecem no mundo, enquanto Jesus aguarda resultados de incumbência que lhes foi cometida. Olvidando, ou seja, esquecendo o mandato de que são portadores, inquietam-se pela execução dos próprios desejos, a observarem em grande conta os dias rápidos que o corpo físico lhes oferece. Esquecem-se de que a vida é a eternidade e que a existência terrestre não passa simbolicamente de uma hora. Em vista disto, ao despertarem na realidade espiritual, os obreiros distraídos choram sob o látego da consciência e anseiam pelo reencontro da paz do Salvador. Mas ecoam-lhes ao ouvido as palavras endereçadas a Pedro. Então, nem por uma hora pudestes velar comigo? E, em verdade, se ainda não podemos permanecer com o Cristo, ao menos uma hora, como pretendermos a divina união para a eternidade? E assim, envolvidos, embalados que estamos, por estas palavras luminosas de Emmanuel, que nos trouxe através do nosso querido Chico, vamos elevar, mais uma vez, os nossos sentimentos e pensamentos ao mais alto e nos conectarmos com o Mestre. Haja vista que essa uma hora nós passamos com ele, ou pelo menos tentamos passar com ele, ou nos esforçamos para passar com ele, como ele muito bem sabe. E assim, Jesus, querido amigo, mestre, companheiro nosso de tantas jornadas pretéritas, atual e futuras também, se conosco em mais uma tarde de estudos, nos inspirando a todos, nossos companheiros encarnados e desencarnados, e que possamos, Senhor, estarmos sempre em equilíbrio, sempre em sintonia convosco, e que nós, neste momento, aguardamos a vossa presença e pedimos que esteja entre nós mais uma vez e que permita o início do estudo da tarde. Que assim seja, Jesus, graças a Deus. Boa tarde, Sandra. Bom, vamos lá. O estudo dessa tarde hoje demandou pesquisas além das que nós habitualmente fazemos, porque vai tratar de um assunto que ele é, digamos assim, comum, né, durante as reuniões mediúnicas,
mas que nós não encontramos nenhuma referência literária nas obras, sobretudo no Pentateuco, né? Nas obras básicas, até porque naquela época o espírito estava em processo, né, de decodificação. Possivelmente já havia, inclusive, esse fenômeno, entre aspas, e se houvesse, Kardec provavelmente deve tê-lo omitido, deixando ao próprio plano espiritual superior, os próprios espíritos da decodificação, devem ter entendido que futuramente, com as obras complementares, essas informações viriam à luz do nosso conhecimento. Então, vamos aqui iniciarmos o nosso compartilhamento. Vamos contar também com a presença dos nossos companheiros. Hoje nós vamos dar a metade, não há como nós fazermos tudo completo, porque realmente os capítulos finais do livro Transição Planetária são longos, né, e já foi convencionado mais ou menos, né, que nós faremos em 2, ou às vezes até em 3 sextas-feiras seguidas, para que possamos, então, concluir o estudo de cada capítulo. Então, hoje nós vamos falar um pouco do capítulo 20, que aborda o enfrentamento com a treva, porém, nós vamos... Travou aqui. Ok. Eu psicografei um livro. Ok. Eu tinha esquecido dessa pequena introdução desse nosso convidado especial, né, que ele vai recontextualizar, naturalmente, toda a obra Transição Planetária e trazer alguns elementos. É um vídeo curtinho, de 3 minutos apenas, do que nós vamos abordar hoje. Não vamos nos aprofundar, porque nós estamos na dinâmica do capítulo, mas vocês vão perceber na fala do nosso convidado especial dessa tarde que ele faz uma leitura geral da obra Transição Planetária, e nós vamos também perceber que há uma sugestão de um outro livro já lançado, do mesmo autor espiritual, Filomeno de Miranda, através do próprio médium, Divaldo Franco, que se trata da continuação do livro Transição Planetária. Então, vamos lá. Voltando. Ok. Eu psicografei um livro há cerca de 10, 12 anos, em que o escritor desencarnado anunciava que nós iremos receber hóspedes interplanetários. Como aconteceu com o planeta terrestre no momento da grande transição do Pithecanthropus erectus para o Homo sapiens e outros, na narrativa sublime do Espírito Emmanuel, do Chico Xavier, também o espírito Filomeno de Miranda escreve nesse livro que nós íamos receber espíritos de outra dimensão. E ele teve a gentileza de dizer que seria do sistema das Pleiades, e que uma dessas estrelas iria oferecer-nos os futuros guias da humanidade, e que já estariam reencarnando. Isto porque, no conceito espírita, há um intercâmbio planetário, da forma que podemos mudar na Terra de um país para o outro, de uma para outra cidade. Também ocorrem reencarnações de pessoas de um planeta para o outro, a visita de mentores especiais de uma esfera elevada para outra e vice-versa. Então, Manuel Filomeno de Miranda dizia que viriam de Alcione, uma estrela de grandeza superior, espíritos nobres, para desenvolverem biologicamente o corpo humano, a fim de nossas antenas psíquicas melhor captarem a vida transcendental. E que isso já vinha ocorrendo desde os anos 70, mas que em breve viriam em grande massa, não só para o Brasil, é óbvio, viriam à Terra para trabalharem pela mudança dos nossos programas, dos nossos hábitos e construir essa sociedade pela qual sonhamos, a sociedade do milênio posterior, a sociedade do mundo de regeneração. Isto porque, na visão espírita, da forma que é o progresso das cidades, das pessoas, dos países, também dos planetas. O nosso planeta seria um planeta inferior, porque é um planeta de provações, de expiações, de amarguras e de bênçãos.
então que essas dores desaparecerão da Terra, porque nós iremos modificar a nossa estrutura moral, a nossa conduta espiritual, e receberíamos esses hóspedes que nos viriam ensinar transcendência, beleza, mas para que o mundo fosse melhor. E eles já estão reencarnando, eu acredito pessoalmente, já tenho estado em contato com muitos deles nas minhas viagens pelo mundo e confio que nos trarão grandes benefícios. Aqueles que aceitam o intercâmbio através dos OVNIs, dos discos voadores, têm informações muito boas em torno da questão. Do ponto de vista espírita, eles viriam espiritualmente, comunicar-se-iam, como também se reencarnariam. Pronto, voltamos. Vocês perceberam, dentro da divulgação que o Divaldo fez acerca do livro Transição Planetária, que no final ele diz que nós somos um planeta de provações, expiações, amargura e bênçãos. Nós sempre esquecemos dos aspectos positivos da vida, daquilo que Deus nos proporciona. Bom, só para pontuar, e uma outra questão também importante, que ele replica a fala do Manuel, quando ele diz, Manuel, Filomeno de Miranda, que esses espíritos reencarnariam. É uma expressão que nós, particularmente nós, Luciano, não concordamos muito, mas quem somos nós para refutarmos? Manuel e o próprio Divaldo. Mas como esses espíritos estão vindo para cá pela primeira vez, então não seria reencarnação, como já colocamos esses dias atrás, e sim a encarnação. Obviamente que eles permanecendo aqui na Terra, proporcionando progresso para a humanidade, aí sim, a partir do segundo momento, seria a reencarnação propriamente dita. Bom, vamos lá então, fazemos um pequeno retrospecto, porque na verdade o capítulo 18, ele dá o pontapé inicial para o capítulo 20, ele dá a senha. Trouxemos um pequeno recorte, né? Esse estudo foi feito, nos apresentado pelo Zé Luiz, nosso companheiro que está aqui presente, que falou sobre as reflexões e diálogos profundos. O Zé dividiu o estudo em duas partes, por ser um capítulo longo também, e nós trouxemos apenas esses dois recortes. O primeiro que diz o seguinte: em ditosos até hoje, desde os recuados dias de 1478 em Espanha e de 1536 em Portugal, quando tiveram início as perseguições em decorrência da bula papal, firmada por Sisto IV, no dia 1º de novembro de 1478, por solicitação dos reis católicos. Daí, então, começou a famosa Inquisição, que perdurou alguns séculos, como nós vamos ver um pouquinho mais adiante. E terminando esse capítulo, a Manuel nos informa o seguinte, que o doutor Silvio e sua equipe concluíram a tarefa. Essa tarefa é muito interessante, que eles acompanharam toda uma orientação muito rica em informações para nós a respeito do processo da concepção humana. E esse trabalho vem sendo desenvolvido já há algumas semanas conosco aqui no grupo, né? E, por fim, essa tarefa que eles concluíram, essa especificamente, porque ela se repetiu mais tarde em outras vezes, foi a concepção do imigrante vindo de Alcione. Então, uma vez concluída essa tarefa, ela viria a se repetir outras vezes nos dias que se seguiram, então dirigiram-se ao núcleo, ou seja, à casa espírita, onde seria a sede das suas atividades que ocorreram a partir do capítulo 19, que foi apresentado na semana passada pela nossa companheira Andréia, e o slide não está avançando. Ah, foi. Então, no capítulo 19, nós estudamos a preparação para o Armagedon espiritual, né, apresentado pela nossa querida Andréia, que nos traz as seguintes informações. Então, o Dr. Silvio e a sua equipe recolheram um precioso material, não só a nível de conhecimento, de uma nova concepção, de uma alteração, melhor dizendo, no DNA, inclusive, dos espíritos e dos pais, principalmente dos espíritos, no aspecto perispiritual, para que os novos corpos conseguissem comportar a envergadura desses espíritos
originários de Alcione e também de outras dimensões. A fala do próprio Divaldo. Para demoradas reflexões em torno do milagre da vida, ou seja, da dinâmica conceptiva, a partir desse momento que nós estamos entrando num novo tempo. Ou seja, nós estamos transicionando de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, e a humanidade que existirá no planeta de regeneração será uma humanidade diferente da nossa atual, aonde o velho conviverá com o novo, o velho somos nós, e o novo já é essa turminha nova que já está chegando aqui desde a década de 70. O próprio o Divaldo nos esclarece. E visitaram nos dias seguintes, então, grupos familiares encarnados e futuros pais biológicos desses seres originários não só de Capela, como também seres de outras dimensões, convidados para a reconstrução da nova Terra e a felicidade dos seus habitantes no futuro. Olha a esperança, as promessas de esperança e dias melhores que Jesus nos traz, inclusive até hoje, através do seu Evangelho. Então, ele e a equipe voltaram aos lares de Hermenegildo e Rosalinda, está lá no capítulo 17, inclusive, esses casais, e Alonso e Eunice, em outros mais onde estiveram, anteriormente visitando esses casais, nos quais os processos de reencarnações vitoriosas desenvolviam-se, melhor dizendo, conforme o esperado. Ou seja, o planejamento que havia sido anteriormente, e todo aquele processo, toda a dinâmica da concepção estava seguindo passo a passo aquilo que havia sido planejado no plano espiritual. Dr. Silvio informou a equipe que naquele local de aspecto funesto estavam numa espécie de comunidade, né? Um local muito simples, muito humilde, aonde o crime se tornara uma constante e viviam os irmãos espíritas cristãos. E nós destacamos renasceria, novamente o verbo renascer, onde no nosso entendimento seria nascer, é só um adendo, o mensageiro, ou seja, o nobre espírito imigrante, que iria demonstrar que o ambiente não é o responsável exclusivo pelo comportamento do indivíduo. Então, esse espírito nobre e imigrante transformaria o ambiente onde ele, vamos colocar, renasceria. Seguindo, então, por outro lado, o filho de Alonso e Eunice deveria dedicar-se às ciências médicas, de modo a humanizar, vamos repetir, humanizar a medicina. Salvo boa parte de exceções, a outra parte não está utilizando da medicina, segundo o seu próprio voto, a Sócrates, da maneira como deveria. Ou seja, mercantilizando a medicina, mercantilizando aquilo que Deus criou para o homem tratar do seu corpo físico e não está mais tendo, como deveria ser, e que será no futuro com certeza, a medicina tratada através da empatia, através do ser humano, do ser holístico como um todo, alma e corpo, tratando dos dois concomitantemente. Analisaram que essa transformação se operaria em todo o planeta. Poderiam antever, através da presciência, muitos médiuns utilizam essa faculdade da presciência para preverem o futuro. Os antigos profetas eram prescientes. Perdão, um mundo sem as fronteiras do ódio, sem os separatismos étnicos das raças, que geravam combates impiedosos desde sempre, sem as misérias econômicas e, sobretudo, moral, que iria desaparecer, dando lugar a novos conceitos em torno dos comportamentos humanos, e que os servidores do Evangelho eram alvo primordial de certos grupos da associação autodenominada como o mal. O mal está em maiúsculo porque é assim que está na obra. Assim como os indivíduos honestos e de sentimentos elevados também não estavam à margem da ação desses infelizes do além, sofrendo ataques da parte desses por considerá-los obstáculos aos objetivos que abraçam, quais sejam a extinção do bem, as subjugações, as vampirizações coletivas. Aí nós vamos nos lembrar do estudo da quarta-feira com a Tati, né, do nosso lar, falava sobre o vampiro. Olha o estudo sendo permeado e costurado durante toda a semana. Como já se pode observar,
porém em número mais volumoso, embora ninguém se encontre desamparado à mercê do mal. Oportunamente, Dr. Silvio informou que estava sendo programado um encontro com o antigo rabino. Aí retornamos ao capítulo 18, né? Nosso Zé Luiz, nosso querido companheiro, nos colocou, nos trouxe há 2 semanas atrás, um antigo rabino judeu vitimado nos já referidos terríveis dias do século XV, século XV, na Espanha, quando da expulsão dos católicos, perdão, dos não católicos daquelas terras. A equipe, então, já conhecia a sociedade espírita, que era aquele núcleo que nós vimos lá atrás, onde deveria ocorrer a atividade do benfeitor com um convidado espiritual chamado... Como é que é o nome dele, Andréia? Andréia? Peraí, calma. Eliakim. Muito bem. Você pode Não repetir, é por favor? Eliakim, Eliakim. Fala um pouquinho mais alto. Eliakim. Muito bem, André. Eliakim Ben Sadoc, que comandava, parabéns, expressivo bando de assaltantes desencarnados, ora, dedicados à campanha de extermínio dos discípulos da terceira revelação judaico-cristã. E que seriam esses discípulos, se não nós? Certo? Bom, finalizando o capítulo que a André apresentou na semana passada, nós temos a reunião seguinte na sala mediúnica. Então, após a palestra, proferida por nosso companheiro, ele vai ser colocado aqui logo mais adiante, a fluidoterapia e o atendimento fraterno, todos os participantes do estudo seguiram para os seus lares. Enquanto a noite avançava, chegaram os trabalhadores especializados no tipo de reunião que logo mais teria lugar, ou seja, os médiuns e os dialogadores. Na sala mediúnica, especialmente reservada aos atendimentos de desobsessão, a movimentação dos espíritos dedicados ao mistério era significativa. Havia-se encerrado o labor, o trabalho, naturalmente, o trabalho todo que nós vimos aí em cima, com a fluidoterapia, antecedendo a ela a própria palestra, o estudo, e técnicos de limpeza psíquica ambiental, ionizando o espaço, adentraram-se no recinto para prepará-lo para o próximo compromisso. E aí nós, então, entramos efetivamente no nosso estudo do capítulo 20, o enfrentamento com a treva. Vamos lá. Então, os membros que chegaram, né, depois que a primeira turma foi embora, os médiuns, foram convocados entre os encarnados, eram companheiros esses, adestrados, ou seja, muito disciplinados no socorro aos espíritos renitentes no mal, e acostumados aos debates que sempre se travam. Isso é em toda reunião de desobsessão acontece isso, durante os atendimentos especializados no socorro e no amparo espiritual. O médium Joseval, que fora responsável pela dissertação da noite, veio trazido pelo mentor amigo, apresentando significativa lucidez, acostumado como se encontrava com os desdobramentos parciais do sono fisiológico. E aqui nós vamos abrir um parênteses, porque veja bem, o Joseval não só atuava durante as reuniões mediúnicas, enquanto um médium psicofônico, muito possivelmente, como também atuava durante as noites, enquanto dormia. O que acontece com todos nós, uma vez que nós já estudamos a emancipação da alma. Certo? Então, vamos lá, um verzinho aqui. Desdobramentos parciais pelo sono fisiológico. Então, vamos estudar um pouquinho só sobre a emancipação da alma, né, que fala sobre o intercâmbio entre os planos físico e espiritual, que pode ser estabelecido por meio de duas vias. A primeira é a via mediúnica, como já sabemos, através dos trabalhos de mediúnicos, socorro, de amparo, orientação, né, ao espírito sofredor, como também a captação de mensagens edificantes, iluminativas, esclarecedoras, consoladoras, ou através do estado de emancipação da alma, também conhecido como animismo, que vem de alma, que vem de ânima,
que significa alma, ou ainda através do desdobramento espiritual. Então, nós temos três nomes, três nomenclaturas, que, na verdade, significam a mesma coisa, ou seja, é o mesmo processo com três nomes diferentes, certo? Durante o sono, então, que é o caso de Joseval, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo e, então, não precisando o corpo de sua presença, o espírito, então se lança no espaço e entra em relação direta com outros espíritos. Essa informação nós temos lá no livro dos Espíritos, questão 401, que trata sobre a emancipação da alma, além de outros aspectos também desse desdobramento, ou seja, da emancipação da nossa alma. Essa liberdade é recordada na forma de sonhos, dos quais guarda lembranças mais ou menos intensas. Quando o espírito retorna ao corpo físico, como nós podemos ver nas imagens abaixo, lembra-se mais ou menos também, às vezes nem se lembra, ou quase sempre nem se lembra, porque nos é vedada o acesso a essas memórias durante o nosso dobramento, do que fez e com quem esteve quando se encontrava emancipado. Seguindo. Então, o Joseval tinha um ambiente psíquico bem adestrado, bem disciplinado devido aos seus anos de trabalho na mediúnica e com as realizações espirituais no plano espiritual, que aqui Manuel nos traz como sendo a nossa esfera de residência. Jovial saudou-nos ao todo, já desdobrado, fora do corpo, durante o trabalho mediúnico, na casa com outros companheiros, demonstrando especial carinho em relação a este modesto narrador. E aí vocês podem observar que tem um pontinho de interrogação ali. Quem seria esse modesto narrador? É para responder ele, por favor. Quem seria? Não é o Manuel Filomeno? Muito bem, Zé Luiz, muito bem. Perfeito, Manuel Filomeno, nota 10. E colocando-se inteiramente à disposição do Dr. Silvio, que deveria dirigir a atividade programada. Deixa eu só abrir aqui, que tem uma caixa de gelo dentro. Ok. Neste começo, ou seja, nesse meio tempo, nesse ínterim, um dos vigilantes que se encontravam à porta de entrada da instituição veio notificar-nos que o grupo de rabinos judeus acercava-se, apresentando-se de maneira pomposa, com indumentárias extravagantes, bem típicas, né? E o sumo sacerdote Eliakim Ben Sadoc, à frente, caminhava com orgulho mal disfarçado, estampando uma cara antônia de ódio soberba. Acolitado é sempre interessante essas expressões, né? Os espíritos utilizam de expressões de um português um pouco mais arcaico, um pouco menos contemporâneo do que o nosso. Acolitado significa assistido ou seguido, como também pode ser um ajudante do celebrante em um serviço religioso ou em procissão em muitas denominações comuns. Então, o Eliakim, e nós não vamos dar spoiler, lá na adiante, na segunda parte do capítulo, vocês vão saber quem de fato era o Eliakim. Quem não tem a obra só vai saber, quem já tem já sabe quem é. Então, ele estava acompanhado, né, de uma centena de outros chefetes, de outros acolitados, digamos assim, igualmente portadores de semblantes ferozes, alguns com visíveis deformações, então detiveram-se à porta principal. Seguindo. Cães amestrados, que pareciam anteriormente seres humanos e eram realmente seres humanos, ora hipnotizados, assumindo formas animalescas, em razão da crueldade de que se fizeram portadores durante as existências anteriores. Aí nós temos um processo de ideoplastia, onde o perispírito ele é moldado, é como se retrocedesse a um aspecto animalesco. Como nós sabemos que o perispírito ele é maleável, ele é plástico, ele é flexível, dependendo do grau de animalidade do homem, é interessante, até nos faz pensar uma coisa, como Jesus nos diz, né? Seja feito conforme credes. Se o cara se sente um animal feroz, agressivo, ele acaba involuntariamente, com um processo mecânico, voluntário à vontade dele, se transformando efetivamente num animal. Evitavam que grande número de adeptos e de vitimados pelos administradores da triste corte,
corte, perdão, gerassem qualquer embaraço. Então, vamos lá um pouquinho mais também, pegar um viés aqui, num processo chamado zoantropia, mas existe um outro. Então, do latim, zoo significa animal e antropos, do grego, significa homem. É uma palavra, é uma duplicidade linguística. Está embaixo, nós vamos saber o que significa aí. Dois idiomas diferentes que formam uma palavra só. É o fenômeno em que espíritos desencarnados, devotados ao mal, se tornam visíveis aos homens, muitas das vezes encarnados. Aí nós temos aqui no Brasil, então, uma riqueza folclórica fabulosa, né? Aí dos seres, né, do nosso inconsciente coletivo, das nossas fábulas e contos, aprendimos quando crianças, né, nas escolas, além do boitatá, saci pererê, mula sem cabeça, iara e por aí vai, que na verdade podem até ser seres humanos transfigurados nessas formas, não é verdade? E quem os via eram médiuns videntes, e com certeza nem sabiam que eram médiuns videntes. Ok. E desencarnados, devotados ao mal, se tornavam visíveis aos homens em formas de animais, demonstrando assim a sua degradação, tanto moral como espiritual. Podem apresentar-se, por exemplo, como uma cobra, um lagarto, um outro animal, porém sempre com aspectos de um ser humano em seus rostos. Mantém os olhos, mantém o nariz, a boca, desfigurados naturalmente, mas as características básicas são de rostos humanos. E seu comportamento denota sempre irritação e ódio. Tem ainda enorme dificuldade com a fala, expressando-se sempre de uma forma gutural e monossilábica, na maioria das vezes porque perderam a capacidade de articular palavras. Imaginem vocês a mente, o pensamento desses irmãos nossos menos felizes, que não conseguem nem raciocinar, nem concatenar as ideias, e muito menos verbalizar o que pensa ou o que sente. O segundo processo dessa transfiguração, dessa mudança, né, dessa retroação perispiritual, é a licantropia, do grego likos, que significa lobo, e antropos, que nós sabemos que é do grego também, como vimos ali em cima na zoantropia, homem. E aqui nós temos a fusão linguística, lá em cima, entre o latim e o grego. Não deixa de ser zoantropia, porém mais particularizada, pois refere-se especificamente aos espíritos que se apresentam como um lobo. E aí nós temos o mito do lobisomem, que está no inconsciente coletivo, e com certeza o primeiro autor que escreveu a primeira obra literária sobre o lobisomem certamente absorveu do plano espiritual a imagem do lobisomem, que é um ser licantrópico, ou seja, que foi um ser humano, que é um ser humano, mas a sua forma perispiritual ou perispirítica se transformou devido ao seu teor moral e vibratório. Seguindo. Chegando à área fronteiriça, à porta de entrada, tomaram ridícula posição de combate, como se quem estivesse na casa espírita, tanto encarnado quanto os desencarnados trabalhadores, fossem atacá-los. Olha o grau de conhecimento desses irmãos nossos, né? De ignorância, de falta de conhecimento. Os antigos moldes medievais, empunhando estranhos instrumentos de guerra e em gritaria selvagem que repercutiria em todo o ambiente, pareciam aguardar a voz de comando do rabino Eliaquim. E, curiosamente, esse fato não ocorreu exatamente nesse ponto. Ele ocorre com muito mais frequência do que nós podemos imaginar. Quem atua na mediúnica sabe perfeitamente disso. Quase sempre tem esse tipo de embate, né, entre os espíritos menos felizes, né, e aqueles outros que estão ali com os braços abertos e a alma iluminada pelo amor do Cristo para recebê-los, acolhê-los, orientá-los e encaminhá-los para o plano espiritual superior. Venerando a entidade feminina, cercou-se do fanfarrão desencarnado e desarmou-o com a simplicidade das suas vestes. A irradiação de compaixão e ternura, convidando-o a adentrar-se no recinto, onde era guardado com respeito e afetividade. Essas características são fundamentais para que o espírito seja realmente acolhido, que ele se sinta acolhido, por mais que ele se rebele, que ele não aceite, mas a luz que irradia desses espíritos,
que estão no ambiente e dos médiuns que estão sempre dispostos, sob a égide de Jesus, a acolhê-los, orientá-los e, às vezes, até sem, inclusive, a participação direta do dialogador. Quantas e quantas vezes o próprio médium, no processo de autodoutrinação, consegue encaminhar o nosso irmãozinho menos feliz para a luz? É outro aspecto recorrente da mediúnica. Sendo permitida também a entrada de alguns membros, poucos membros do seu séquito, que, confessamos, era algo estranho e sombrio. Carregando o volumoso número de pergaminhos amarelecidos e gastos, aí nós vamos lá no período da Inquisição, porque eles participaram desse momento, que aconteceu entre o século XV e século XVI, ou até século XIX ali, ou até 1834, desculpe, foi falha minha. Entre os séculos XV e XVI, indo até 1834 na Espanha. Nós temos desenvolvendo ainda mais esse processo inquisitório até o Auto de Barcelona, em 1861, quando todos os livros espíritas foram queimados em praça pública, como todos nós sabemos. Lamentavelmente, mas a doutrina era mais forte. A terceira revelação é superior a qualquer contingência humana, qualquer personalismo humano. Por mais que tenham queimado os livros espíritas em 1861, a doutrina espírita avançou por todo o planeta, encontrando o seu eixo, o seu número, melhor dizendo, aqui no Brasil. Coração do mundo, pátria do Evangelho. Entregou-os, então, esses pergaminhos amarelecidos e gastos a um de seus auxiliares, seguindo após a anfitrioa gentil. De outros sacerdotes das antigas seitas, estudo de ontem, que a Raquel provocou, né, a diferença entre seita e partido, você se lembra? Olha como é que os estudos são alinhavados uns aos outros ao longo da semana. Que se derivaram do judaísmo na Europa. Igualmente tiveram acesso à sala que os aguardava, ou seja, no espaço reservado para as desobsessões. Enquanto ficavam furibundos, ou seja, coléricos, fulos, furiosos, irritados e agitados, os demais membros da estranha caravana de honra e a malta de desesperados servidores e subalternos. Até aqui alguma dúvida, gente? Dúvidas? Não. Então, Não. então continuemos. Nesse Comenos, ou seja, nesse meio tempo, nesse interim também, nesse período específico, o diretor, no momento que ele estava adentrando ao espaço, ao ambiente, já preparado espiritualmente, o diretor espiritual dos trabalhos exonerou a Jesus. Senhor Jesus, Augusto... Exonerou, não. Exorou. Exorou, desculpa. Obrigado, Marcos. Não exona, nada de Exorou. Ele pediu, rogou a Jesus. Até porque Senhor ninguém Jesus, poderia Augusto exonerar Mestre. Jesus, né? Embora as sombras da ignorância predominem em nosso mundo interior, permite que a sublime claridade do teu inefável... Momento, Andréas! Eu posso continuar? Vocês querem fazer uma observação? Microfone aberto. Não, senhor, está dando interferência. Volta um pouquinho, isso aí que a gente não conseguiu escutar. Tem uma música de fundo aí. A música é proposital. Ah, tá. É para Tá criar um muito ambiente. alta, baixa ela. Só não sei se eu vou conseguir voltar. Vou baixar aqui um pouquinho o volume. Vamos ver se a gente consegue. Isso. Nesse Comenos, o diretor espiritual dos trabalhos exorou, rogou a Jesus. Senhor Jesus, Augusto Mestre, soberano Mestre, embora as sombras da ignorância predominem em nosso mundo interior, permite que a sublime claridade do teu inefável amor nos inunde de esclarecimentos, libertando-nos da perversidade que persiste dominadora. Não somos outros espíritos, senão aqueles réprobos que te negamos, mais uma vez, embora situados nas fileiras do teu evangelho, assumindo compromissos perniciosos que nos envergonhavam até este momento, envergonham até este momento. Hoje, novamente convocados pela tua misericórdia ao serviço iluminativo, sentimos a fragilidade em que nos demoramos e, por isso, deixamos-nos conduzir pelas tuas santas mãos,
cobrindo as pegadas luminíferas que ficaram pelos caminhos, sinalizando a tua passagem pela terra. Ajuda-nos, portanto, a ajudar, socorrendo aqueles que foram nossas vítimas quando defraudamos a tua mensagem e felicitá-los pelos interesses sórdidos da nossa espírito. Torna a nossa palavra suave e enérgica, os nossos sentimentos elevados e meigos, a nossa mente lúcida e compreensiva, a fim de que não venhamos a dificultar a complexização dos teus planos para os infelizes, que somos quase todos nós. Raiando a nova madrugada, propicia-nos a incomum felicidade de ampliar os horizontes, ainda em sombras, para a luz da verdade que te fazes por irmão, queremos receber, ao lado de outros que tombaram nos fossos profundos do ódio, guarda as lembranças do que lhe fizemos ontem, quando consultamos o teu nome com as nossas paixões. Apiada-te, ou seja, apieda-te, o português antigo, de todos nós, os teus servos humaníssimos, e ser conosco, a partir deste momento, através dos teus mensageiros sublimes, a fim de que consigamos melhor contribuir na tua seara fecunda. Que assim seja. Ao silenciar, apresentava a emoção que a todos nos tomara. Uma indescritível onda de paz dominava-nos a todos, e que nós encontrávamos unidos em suave harmonia de enternecimento. Essa elevação de padrão vibratório proporcionada pela prece sincera e profunda transforma o ambiente, e já estava, inclusive, preparado para acolher aquele rabino e o seu séquito. Então, a energia da casa espírita, da sala de obsessão, elevou exponencialmente após essa prece. Por isso, Jesus, a alegria dos pobres. Chegando ao recinto, devidamente protegido por correntes fluídicas cuidadosamente distribuídas em torno do edifício, nós trouxemos essa imagem, é uma imagem do projeto Imagem, cujo diretor do projeto, né, é chamado Américo Sucena, é um projeto já antigo, deve ter mais ou menos 10 anos, nós sempre divulgamos ele aqui. Sob a chancela da Federação Espírita Brasileira, o Américo Sucena, desenvolvendo junto com o projeto Imagem, já reproduziu, eu acredito hoje, mais ou menos 30 obras, entre elas Nosso Lar, Memória de Suicida, aconteceu na Casa Espírita, inclusive essa imagem até já foi apresentada aqui por nós no trabalho, nos bastidores de uma reunião espírita muito interessante, que vocês podem observar que há um halo de luz fluídico, magnético, impedindo a entrada, para quem ainda não conhece esse trabalho, dos espíritos menos felizes. Alguns até saindo do subsolo, dos esgotos, né? Outros maltrapilhos, com dificuldade de locomoção. E esses aqui, inclusive, ao olharem para a porta ou pórtico da casa espírita, têm a sensação de que seria o céu, quando, na verdade, é uma casa espírita, né? Imantada, energizada, trabalhada espiritualmente, para que sejam acolhidos, para que sempre aconteça isso, né? Não só aqueles que vão participar dos estudos da noite ou da tarde, ou até mesmo da manhã, como também, vocês podem observar aqui, olha, que nós temos alguns irmãozinhos, espíritos amparadores ou trabalhadores da seara do Cristo, dialogando na parte externa, como é o caso daqueles que ficaram na parte de fora da casa, né, com esses espíritos menos felizes, aguardando um momento no futuro, onde a entrada deles seja permitida. E, em especial, da sala mediúnica, o desafiador iracundo, novamente português arcaico, nosso Manuel Filomeno, ou seja, colérico, não pôde soptar, ou seja, não pôde abrandar os sentimentos infelizes de que se fazia portador, exigindo mais consideração e destaque, porque, claro, era o hábito dele, estava acostumado a ser reverenciado, né, a ser bajulado, ser paparicado, por conta do poder que ele tinha, os sentimentos infelizes de que se fazia portador, assim, exigindo mais consideração e destaque, o que certamente não pôde e nem seria atendido. Porque o ambiente era diferente, o padrão moral, a ascendência moral dos espíritos ali presentes era muito superior a dele, melhor dizendo, e ao seu séquito,
Então, não poderia se render, não poderiam, melhor dizendo, se render a esse tipo de reverência ou deferência, né, a um irmão sofredor, nesse caso, por ser um obsessor. Então, seguindo, espero que não trave, já travou. Ok. Seja bem-vindo à casa de Jesus. Saudou propositalmente o Dr. Silvio, demonstrando respeito e amizade, sentimentos que sempre são necessários para o acolhimento, o recebimento, a desejo de trazer esses espíritos para um trabalho de amparo, de orientação espiritual. E aí responde ele, não me fale esse nome, reagiu totalmente esfogueado, ou seja, afobado, porquanto não tenho a mínima consideração por essa nefanda criatura mitológica. olha o interessante, né? Como alguns espíritos tão internalizados, né, nas suas dores, suas revoltas, seus medos, angústias, ódios, sentimentos de vingança, né, grosseiramente conhecendo o Cristo, o tem como uma criatura mitológica, como se fosse um mito da tradição dos dominadores da Terra. Aí nós temos aqueles reis católicos que no século XV decretaram, através da bula, a Santa Inquisição. Por isso que ele vinha ao longo desse tempo todo, imagina, para o século XV para o século XX, vamos considerar, 4 séculos perdidos na erraticidade. Perdidos na erraticidade. Sem oportunidade de reencarnarem, sem oportunidade de evoluírem, sem a oportunidade de progredirem por livre e espontânea vontade deles próprios. E isso, amigos, acontece muito mais frequentemente, né, do que aqueles que ainda não conhecem esse processo possam imaginar. Então, permitiu-se estortear em estrondosa gargalhada. Embora houvesse reação de todos os recém-chegados, que se puseram a blasfemar, ou seja, o secto, né, aqueles chefetes, né, que cada um deles tinha o seu grupo, né, era um grupo maior, dividido em subgrupos, Dr. Silva acercou-se do médico Joseval, que já se encontrava em semi-transe e desdobrado, e antes mesmo que o sumo sacerdote se desse conta, foi atraído ao seu campo perispiritual como uma malha de ferro à ação do imã. O médium em incorporação atormentada moveu-se, tomando uma atitude arrogante, enquanto o espírito gritava: caímos numa cilada típica dos nefastos cristãos de todos os tempos. Olha a cristalização mental do Rabino, do Eliakim. 300 anos no mínimo, 300 anos no mínimo, com essa mente cristalizada, no momento em que eles foram perseguidos. E possivelmente mortos também, por que não? Avancem, ataquem os infelizes traidores. Imagina se os cristãos contemporâneos fossem traidores. Rápido. E aqui nós vamos abrir, né, temos um tempinho, a falar para quem quiser se colocar, porque surgiu uma dúvida, embora, como nós dissemos lá no início, né, que esse processo do médium em desdobramento, receber um espírito no plano espiritual, porque nós estamos habituados a testemunharmos, inclusive a trabalharmos com a psicofonia, aonde o espírito, ele incorpora, não, 2 corpos não ocupam o mesmo espaço, ao mesmo tempo ali da física. Por isso que quando se usa a expressão incorporação, e Kardec utiliza a forma mais correta que é a psicofonia, nós sabemos que o espírito se aproxima, o perispírito do espírito se aproxima do perispírito do médium, há um choque anímico, por isso que alguns médiuns até sofrem algum tipo de uma leve convulsão, e aí se dá então a psicofonia. Como esse caso especificamente é um caso diferenciado das incorporações corriqueiras, o médium Josival estava no plano espiritual em desdobramento, vocês lembram disso? E foi na espiritualidade que ele incorporou o Eliakim. Inclusive, foi até um tema muito agradável de discussão entre nós, entre mim e a Andréia, sobre isso. Eu até consultei mais 2 trabalhadores, né, bastante antigos na Seara, e sabemos bastante estudiosos, e para confirmar aquilo que nós já havíamos percebido logo no início, durante as pesquisas. Né? Não existe, pelo menos até onde se saiba, nenhuma referência a
literária a incorporações na espiritualidade. Embora, pela prática, pela dinâmica da mediúnica, aí que nós chamamos a fala aqui, quem quiser se colocar, o processo acontece. Ou seja, o médium psicofônico, ele é desdobrado, ou seja, ele é retirado, removido, parcialmente, sempre conectado ao seu cordão de prata, ao corpo físico, e é no plano espiritual, na casa espírita, aonde a dialogação se dá, sem a intervenção do doutrinador ou dialogador encarnado, e sem a participação efetiva de um médico psicofônico verbalizando, exteriorizando todo sentimento, todo pensamento, toda fala do espírito comunicante. Então, é muito interessante, porque é um desdobramento da capacidade mediúnica, dos fenômenos mediúnicos, ou seja, há sim, não é nem possibilidade, a realidade de que as doutrinações, ou as dialogações, ou os amparos também ocorrem no plano espiritual, naturalmente, com a participação do médium, porque mais adiante, na segunda parte desse capítulo, nós vamos ver, né, a participação dos médios, quando, inclusive, uma médium produz uma substância leitosa chamada ectoplasma, o que nos faz entender que havia, sim, uma reunião, como nós vimos no início do capítulo, com os médiuns presentes e o médium Josival, desdobrado, trabalhando mediunicamente na erraticidade, no ambiente espiritual da casa espírita. Então, aí nós colocamos à disposição, para quem quiser se colocar, e nós até fizemos o convite, né, ao Marco, Selena, ao Zé Luiz, se tiverem mais alguma experiência para colocar nesse sentido, pode ficar à vontade. Assim, pedimos uns 4 minutinhos, no máximo, para a gente conseguir finalizar a parte do estudo. Então, quem quiser se colocar, uma outra pessoa que já tem experiência também nesse sentido, pode ficar à vontade, porque está franqueada a palavra. Ô, Lu, Marco? eu queria só tentar te lembrar, eu não me lembro o nome da obra, mas em uma das obras que nós estudamos lá no SEAB, às quartas-feiras, também tem um caso desse, de que fala que o médium, né, fora da casa espírita, no sono físico, ele é dado como médium para o trabalho. Uma das obras que nós estudamos lá, não me lembro mais qual, mas a gente estudou por anos a fio a questão da mediunidade lá. Aí vai entrar o Acho-Seleno, falando aqui. Entendo eu aqui, no meu achismo, que essa questão seja mais para que o espírito, que no caso vai ali atuar como doutrinador, possa atingir aquele que está sendo, no caso, o doutrinador esclarecido. Por quê? Porque não obstante que estejam ali todos desdobrados, que não haja o médium incorporado, como o incorporado, como o médium que é né, o encarnado, que está ali só em desdobramento, ele não deixa de estar com ele uma porção animalizada, certo? De seu espírito e tal, ele vai facilitar essa transmissão do diálogo do espírito mais evoluído, que é aquele que intui o dialogador na reunião mediúnica física, né? Quando o nosso irmão Juarez fala lá, tem um mentor intuído. Tanto é que, às vezes, ele não sabe do que está se tratando, ele não vê o espírito, e, de repente, ele entra com uma fala que é justamente em cima do problema do espírito. E aí que o espírito começa a se abrir e apresentar o seu trabalho. Então, acontece isso. Ou seja, esse espírito que orienta o dialogador físico, ele está também orientando no plano espiritual. Só que o desencarnado sofredor, aí é que vai o meu Acho-Seleno. Ele está no padrão vibratório tão mais baixo que ele não consegue perceber a vibração do esclarecedor espiritual. E aí, então, é necessário esse intercâmbio do encarnado, que tem esse fluido mais animalizado e está mais próximo ao que está sendo esclarecido, para que possa se fazer esse intercâmbio. Entendo eu que seja assim. Ou seja, nessa obra, pelo menos que nós estudamos lá na casa do SEAB,
e que infelizmente eu não guardei o nome, tá? O que dá a entender é mais ou menos isso, que é mais ou menos o que a gente nota aí nesse estudo aqui. Enquanto você está lendo e tal, está fazendo estudo, eu estava pensando sobre isso. Não sei se o Zé tem mais alguma coisa a contribuir, se alguém tem mais alguma coisa a contribuir. Não sei se ajudei ou se confundi mais ainda, mas foi o que eu pude colocar. Está aí. Pode ser, depende. Mas vamos lá. Duas experiências, né, que a gente teve sobre isso. Isso tem tudo a ver com a vibração realmente do médium. Ou seja, ele, junto do corpo, ele não teria não teria a estabilidade necessária para vir um espírito tão trevoso como veio. Então, foi feito uma espécie de desdobramento na sessão mediúnica, aquele médium foi levado ao plano espiritual, e no plano espiritual, outros doutrinadores e outros participantes conseguiram dar o contato com aquele irmão que estava há muito tempo mesmo. Aconteceu na minha casa, e depois os esclarecimentos desse fato, que ele estava há 10 mil anos fazendo mal. Então, não era possível, né? Naquele momento, ele precisava ser doutrinado, mas não era possível que ele viesse numa sessão mediúnica, senão ele poderia até destruir o médium. Então, foi feito todo aquele contexto ali. A outra experiência foi com uma criança. Era necessário tratar uma criança que estava em desespero, no mundo espiritual, ela tinha morrido de problema mental, né? Uma coisa no cérebro, um tumor no cérebro, acho que era isso. Para que aquela criança fosse tratada, ela por diversos motivos, vibrações, tamanhos e tal, não era possível fazer ali. Então, o médium, um outro médium, não era o mesmo médium, foi levado também ao plano espiritual, só que dessa vez permitiram que eu assistisse. Então, foi feito todo um trabalho daquele envolvimento daquele perispírito danificado da mente, que não tinha condições, para poder botá-lo em condições de ouvir uma palavra amiga. E aí, naquele instante, vieram os avós, né, de outras encarnações, que ele poderia reconhecer, e assim vieram. E as obras que tem duas obras eu não consegui encontrar, mas tem duas obras do Robson Pinheiro que falam claramente nisso. Aliás, algumas delas foram escritas assim, né? O Robson ele entra em desdobramento noturno, né? E à noite, aí sim ele recebe, entre aspas, ele recebe o espírito em desdobramento e aí consegue fazer as obras assim. Isso é mais, então tem que procurar nas obras dele, não sei se foi o Tambor de Angola, o Aruanda, uma dessas obras fala nisso claramente, ele descreve como é que é feito o processo. Por quê? Porque às vezes ele tem que lidar com espíritos que não estão mais, não conseguem baixar a frequência, aumentar a frequência para chegar até nós. Então é necessário a gente se desvencilhar do meio físico, né, temporariamente, porque ele interfere muito. Daí aquelas histórias, né? O médium precisa comer direito, precisa se alimentar direito, pensar direito, para conseguir chegar numa vibração necessária para um encontro mediúnico assim. É isso. Perfeito. Obrigado, Zé. Obrigado, Marco. Celeno, você fez uma contribuição rica, porque realmente eu não me lembrava, você me refrescou a memória. Só que eu também não me lembro o título da obra que nós estudamos aqui, enquanto obra complementar da doutrina. E eu não me lembrava mesmo, tanto que os livros que eu tenho aqui, eu dei uma olhadinha em alguns deles, pesquisei na internet, eu não me ocorreu de lembrar que esse processo, tanto que nós colocamos aqui, né, que não encontramos nenhuma referência na literatura espírita, mas como você falou, claro, que nós estudamos com certeza, eu não me lembrava desse episódio. E o Cris levantou a mão. Tá bom, Cris, só um minutinho. E o Zé Luiz também fez uma colocação bem interessante. Se bem que o Robson Pinheiro ele é meio marginalizado, né, no meio espírita. Embora Tambores de Angola tenha sido aplaudido, né, pela Federação Espírita. Tudo bem. Luciano, eu acho que no Inácio Ferreira se encontra alguma coisa sobre isso também. Raquel, olha, se você por acaso lembrar do nome da obra, por favor, é muito interessante esse trabalho que a gente está desenvolvendo hoje, porque além de ele ser participativo,
Mas eu acho eu acho que Inácio Ferreira, alguma coisa assim. Inácio Ferreira. Inácio Ferreira, muito interessante. Até bom, porque a gente pode até complementar na semana que vem com o desfecho dessa obra, porque eu realmente não me lembrava. Por experiência, né, a questão do estudo que o Marco colocou, Ciliano, né, aqui na nossa casa, deve ter muitos anos, que eu realmente não me lembro, essa questão do desdobramento que o médium incorpora na espiritualidade. Ele não incorpora no seu corpo físico. É como se ele, nesse desdobramento, nesse desligamento, melhor dizendo, que o amigo espiritual propicia a ele, né, desse distanciamento do perispírito, quem incorpora é o perispírito do médium. Por quê? Como muito bem colocou o Zé Luiz também, dependendo do grau de animalização, de negatividade, de densidade vibracional do espírito comunicante, porque muitos são trevosos, provavelmente nem choque anímico, ou seja, nem incorporação efetiva como nós a conhecemos, poderia se dar. Quantos espíritos, né, masculinos, digamos assim, incorporam médios femininos, e quando se dá conta de que ele não está no corpo dele, sim no corpo de uma mulher, provoca um distúrbio de raciocínio na mente dele, que ele fica completamente perdido, ainda mais perdido que ele já estava. Isso se dá durante o trabalho, coloquemos assim, convencional. Agora, essa questão, essa dinâmica dele se desdobrar e ser colocado à disposição para um espírito incorporar, a incorporação nós já sabemos como é que funciona. Nele, porque provavelmente esse espírito ainda não está apto a se aproximar de um corpo físico. Provavelmente deve ser dessa forma, mas foi muito bom. O Inácio Ferreira e esse livro que... Olha, eu acho, Luciano, Lu, eu acho que esse assunto foi abordado esse fim de semana. Eu vou tentar rever alguma coisa, mas eu acho que teve essa abordagem agora no 6º Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Eu vou tentar lembrar aqui, porque eu e a Josi vimos bastante coisas do 6º Congresso, que foi sobre o Livro dos Médiuns, aniversário do Livro dos Médiuns. E foi abordado esse assunto. Eu vou tentar lembrar qual o autor, qual o expositor. Que ótimo, Raquel. Faz isso sim, por favor. Depois a gente aguarda até um retorno seu, se você conseguir localizar o vídeo, o fragmento desse tema. Coloca para a gente lá no grupo. A Cris levantou a mão. A gente vai se pedir só um pouquinho mais de celeridade no nosso trabalho, porque ainda estamos... Bom, estamos chegando quase no final. Cris? Cris? Segue, Luciano, depois a gente comenta. Ah, tá ok. É que eu estou sem a janelinha aqui aberta das imagens de vocês, só estou com a imagem plana aqui do PowerPoint. Então, vamos lá. Movimentaram-se os demais convidados sem qualquer facilidade, porque as energias ambientais impediam-nos de tomar as atitudes para as quais se haviam preparado, permanecendo, então, imobilizados pelas vibrações que lhes eram dirigidas por todos os presentes. E que nós percebemos um outro aspecto bem interessante também, a questão não só da sintonia, como também da vibração, né? Uma vibração mais suave, mais sutil, mais elevada, né? Faz com que o movimento, né? A dinâmica, a mobilidade seja mais fluida. Nesse caso aqui, como o ambiente estava carregado dessa densidade produzida, né? Pelos nossos companheiros, né, os espíritos menos felizes, eles densificaram a energia do local, inclusive impedindo, né, como o próprio autor aqui coloca, né, a mobilidade, né, ou seja, o trânsito no ambiente. Ante a impossibilidade, puseram-se a gritar em situação deplorável de desespero, esperando ser ouvidos pelos asseclas que permaneceram fora do recinto, ou seja, do lado de fora da casa espírita, como nós vimos naquela imagem menor, e que os acompanhavam, mantendo a expectativa de uma batalha a céu aberto. Imaginem só, como é que o inconsciente, aliás, o consciente, melhor dizendo, desses espíritos, tão arraigados no passado, com essa ideia cristalizada da perseguição aos cristãos, né?
ainda se mantinha durante muito tempo na erraticidade. Como a gente disse, né? Até pedindo que eles tivessem o benefício anterior a esse momento, naturalmente, de uma dialogação, de uma orientação, de um amparo, de uma recondução às esferas mais altas para que futuramente eles pudessem reencarnar e progredir. Dr. Silvio, então, manteve-se tranquilo e, após muito breve momento entre as acusações do comunicante, o Eliakim, e seus acompanhantes, respondeu com bondade irrepreensível: não tem fundamento a sua afirmação de que os traímos, atraindo-os para uma cilada, porquanto o desafio partiu do respeitável amigo, ou seja, do Eliakim, desafio que aceitamos para um encontro de esclarecimento, dialogação, conversa fraterna, para não para uma batalha que caracterizasse o Armagedom bíblico a que se apega em plano de vingança e de guerra. Olha o Armagedom de novo aí. Já estamos chegando no finalzinho. Não ficaria aqui, reagiu com ferocidade, retorcendo-se nos equipamentos mediúnicos, ou seja, nos médiuns. Então havia ali um processo onde todos o corpo mediúnico, ou provavelmente quase todo ele, estaria em processo psicofônico, ou seja, aqueles que a eles foi permitida a entrada no ambiente, né, e acontece sempre. Esses espíritos, então, incorporaram dos médiuns, fazendo com que eles tivessem esses movimentos, né, de se retorcer, às vezes querem socar na mesa, às vezes querem até se levantar da cadeira, né, devido ao tamanho, grau de brutalidade ou de animalização que eles traziam, até o momento, neles próprios. É muito comum. Ouvindo suas arengas, muito conhecidas minhas, vítima que fui, mais de uma vez, dos argumentos mentirosos dos infames cristãos. Mais uma vez, a ideia fixa, né, do Eliakim com relação a esse embate, que só existia na cabeça dele, na verdade, né, dele e daqueles que o seguiam. Batemos em retirada. Muitas vezes, o recuo é a melhor estratégia no combate, especialmente quando a tropa é vítima da vilania, olha só, e da sordidez do adversário que a atraiu para o fosso de torpe ou torpe armadilha. Imagina, né? E realmente esse tipo de comportamento, de raciocínio, é bem comum, né? Eles acham que eles foram atraídos, que houve uma armadilha e que eles estão ali, mas querem fugir. E é permitido que eles até, entre aspas, fujam, mas depois, em outro momento, já acabam retornando, né? Meio que conduzidos ou reconduzidos à casa, ou algumas outras vezes atraídos magneticamente pelo trabalho que já tinha sido desenvolvido, eles acham que eles fugiram, né, que bateram, melhor dizendo, perdão, em retirada, mas enfim, acabam sempre, ou quase sempre retornando. Agora, veja bem, um dado importante, uma vez que o obsessor seja esclarecido, amparado e conduzido a planos mais elevados da espiritualidade, ele pode cair e retornar na sua antiga condição de obsessor novamente. Até nisso, o livre-arbítrio é respeitado. Até nisso, Jesus permite que esse companheiro tenha esse tipo de atitude. Ou seja, ele se rende à dialogação, se rende à conversação cristã, se permite ser conduzido ao plano espiritual, mas num dado momento, como ocorreu com o próprio André Luiz, né, que não teve ciúme da esposa, foi visitá-la e viu que ela estava com outro companheiro, a vibração dele caiu e ele retornou ao umbral. Imediatamente ele reformulou seus pensamentos e retorna então novamente ao nosso lar. O mesmo acontece com alguns espíritos obsessores. Nunca os cristãos terão qualquer tipo de dignidade para o enfrentamento com a verdade que se encontra na Torá, e jamais nas falsas palavras desse adversário de Israel, veja só, Jesus, que foi justamente castigado. Confesso-lhe, amigo e irmão, que não existe em nós nenhum sentimento inferior à sua pessoa, o nosso companheiro, conversando com ele. Aceitando a sua oferta de decisão em torno da peleja que se alonga pela noite de alguns séculos, o nosso é o desejo de fraternidade e da paz, da fraternidade e da paz. Reconhecemos seu poder nas regiões infernais, onde se homizia com outros. Espíritos que foram vilmente enganados e traídos no passado. De fato, aconteceu isso. Ou seja, usaram a religião como forma de poder e ascendência sobre as massas. Até hoje, de uma certa forma, acaba acontecendo isso também, lamentavelmente. Quando ainda nos encontrávamos dominados pela ferocidade das paixões inferiores. O tempo
correu na ampulheta das horas, e todos mudamos, penso que para melhor, porquanto a clara mensagem de Jesus, por fim, alcançou as paisagens da nossa mente e o país dos nossos sentimentos. Porquanto a clara mensagem de Jesus, por fim, alcançou as paisagens da nossa mente e o país dos nossos sentimentos. Estamos repetindo para ficar bem fixado na nossa mente. Suplicamos, bem como a todos aqueles a quem magoamos, o perdão sincero, reconhecendo o nosso erro lamentável de graves consequências que, na verdade, todos nós provocamos no passado. Na verdade, não é só dele, né? Todos nós já temos o nosso histórico, né, de um passado um pouco delituoso. Já vi que a gente está aqui resgatando aos pouquinhos, né, esses atos falhos que nós provocamos lá atrás em outras existências. Honestamente arrependidos, desejamos demonstrar a nossa transformação moral, recebendo e a todos quantos anelem, agasalhem, anseiam pela paz, que não fruem desde há muito, a paz de que é Jesus, o único possuidor. E aí, chegamos ao fim do nosso trabalho com um fragmento do capítulo 18, que nos traz a seguinte mensagem: estamos no limiar do glorioso momento anunciado pelo Senhor, desde quando esteve conosco, e confirmado pelos seus mensageiros de todos os tempos, que aguardam essa hora para a construção definitiva do reino de Deus em todos os corações. E assim, concluímos o trabalho dessa tarde. Na próxima semana continua com o nosso companheiro Eunápio. Desde já agradecemos, né, e esperando que os nossos companheiros tenham aprendido um pouquinho, né? Desse É a sombra da planta. É algum obsessor? Sou Cristiano. Eu vou falar, gente. É porque a hora que Eu vi um espírito atrás eu tava vendo um Eliana. espírito atrás da Eliana. E eu fui fazer uma captura da tela, porque eu falei, gente, tem uma mulher atrás da Eliana. Mediuvidente. Não, é a sombra da planta. Era se você queria falar aquela hora quando levantou a mão, não, né? Não, era o Marcos. era Não, jamais. Muito bacana o trabalho de hoje, legal. E assim, claro, desde o início vieram perguntas importantes, mas eu me controlei para não prejudicar o andamento do teu trabalho, né? Que foi muito, muito bom, muito rico. Obrigado. Eu que agradeço, Marcos. Temos 6 minutinhos, gente. É para bate-papo, trocas, contribuições. Agradeço ao Marcos Sileno e ao Zé Luiz, que realmente trouxeram informações muito interessantes. A Raquel também, né? Com o Inácio Ferreira, né? E a última informação agora do último final de semana. Zé Luiz. Falo eu? Você levantou a mão? Eu não terminei ainda, mas tudo bem, eu espero. Ué? Essa é uma Tá lembrança, certo, né, desculpe. de Você estava na muitos- frente, é que você levantou a mão e depois abaixou. Deixa o Zé falar. Não, essa é uma lembrança, eu serei rápido. Que muitos acham que a mundo de regeneração será feito com catástrofes, né? Será feito terremotos, maremotos, e tsunamis e tudo mais, mas, na verdade, esse livro já dá dica de tudo, né? O que está acontecendo mesmo está no plano espiritual. A grande batalha, né? O grande Armagedon, o grande tsunami acontecerá no plano espiritual e não aqui na Terra. Aqui na Terra as coisas vão ser mais suaves, graças a Deus. Pode falar, Marco. Tomara. Uma coisa de você. Olha só, a Gênese, capítulo 18º, são chegados os tempos. Item 27, a geração nova. Segundo parágrafo, a Terra, no dizer dos espíritos, não terá de transformar-se por meio de um cataclismo que aniquile de súbito, instantaneamente, uma geração. A atual desaparecerá gradualmente, naturalmente, e a nova, já estamos presenciando esse movimento, lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Marcos. Vamos lá.
Eu procurei primeiro, a minha primeira dúvida era quando começou a Inquisição, né? E aí eu cheguei aqui, de acordo com a Wikipédia, a informação é 1231. Mas em 1020, 1022 já se formaram os primeiros tribunais da Inquisição. Aí veio a pergunta, por que motivo foi criada a Inquisição, né? Aí diz, a Inquisição, Santa Inquisição, foi um grupo de instituições dentro do sistema jurídico da Igreja Católica Romana, cujo objetivo era combater a heresia, a blasfêmia, bruxaria e costumes considerados desviantes, né? Agora, foi um movimento que a gente consegue ver isso em filmes, a gente vê isso, por exemplo, no Nome da Rosa, a brutalidade da Inquisição, né? Eu não sabia, talvez até por ignorância, que a Inquisição perseguiu os judeus e que expulsou também os judeus da Espanha. Agora, se a gente pensar os judeus, eles até hoje não aceitam Cristo. Até hoje. Os judeus. Me desculpem se tem algum aqui que é judeu ou qualquer coisa assim, mas eles acreditam no Messias e estão esperando o Messias até hoje. Eles não acreditam que o Messias, né, aquele que deve ser um enviado para eles, seja Jesus Cristo, né? Então, interessante. O que eu queria dizer ainda é que eu estava querendo buscar os números de quantos morreram, porque a Cris falou uma coisa interessante, que a Inquisição e as Cruzadas eram movimentos que aconteceram quase que simultaneamente. Né? Se a gente pensa, foi de 1200 até 1800. A gente andou bastante pela Espanha já, né? A gente esteve em Segóvia, a gente foi ali naquela catedral da Rainha Isabel com uma energia pesadíssima. Eu dava assim vontade de sair correndo. Tão sério que era o negócio. Eu andei muito por Toledo, né? E Toledo também foi um grande foco da Inquisição na Espanha. Senti muitas coisas lá, coisas fortíssimas, inclusive, que dizem respeito à minha própria existência como espírito, que eu passei por lá nessa época. Mas, enfim, foi de uma brutalidade absurda. Eu consigo até entender, eu chego agora, faço um esforço, por exemplo, esse rabino, que está lá no umbral, que criou todo esse movimento, o comentário dele, né, do ser mitológico, nefasto, Jesus, né, não me cite esse nome, porque justamente aqueles que defendiam esse nome de Jesus foram os que causaram, que criaram, que fizeram as piores barbaridades, matando muitas pessoas, causando um sofrimento tremendo, né, que não justifica que ele seja hoje ou naquela época tenha sido um líder no umbral. Mas eu tentei, pelo menos, compreender o que fez com que ele fosse levado a essa condição, por que ele fez essa escolha, né? E a gente tem que pensar que a Inquisição foi algo seríssimo, extremamente brutal, né? Então, aquele que fala assim, vamos lá, Jesus é a salvação, né? Pega o sujeito, tortura, mata a família, mata a mulher, né? Bota a mulher lá como bruxa na fogueira e fala, vamos todos, né, nos amar como Jesus nos ensinou. Então a gente começa a entender um pouquinho quais são as consequências que esse movimento nefasto e brutal gerou. É isso. Obrigado, Marcos. E hoje nós estamos presenciando, né, todo um processo de resgate desse período, não só aqui, na função de encarnados, né, e a sensação que nós temos é que esse crescente número de templos religiosos, não vamos citar aqui qual seria, porque todos nós sabemos qual é, que transformaram Cristo uma grande empresa, Jesus Cristo S.A. E muito possivelmente, esses que hoje seguem os responsáveis, os líderes, né, desses templos, podem ter sido aqueles mesmos que derrubaram os antigos cristãos. Existe uma dinâmica por trás de todo esse movimento desse cenário que a gente ainda não tem informação, talvez até tenhamos, e a gente talvez ou não tivemos acesso. Mas, numa analogia, dentro do que a doutrina nos ensina, né, a gente acaba percebendo alguns movimentos
dentro de determinadas religiões, inclusive onde impera o fanatismo, né, daqueles que são apaixonados por uma proposta material no plano espiritual. Vocês estão entendendo? Então, quem sabe esses que hoje, né, seguem essa linha religiosa não foram os mesmos que no passado derrubaram, perseguiram, mataram, enfim, né, cometeram toda a sorte de atrocidade, e que hoje estão, de uma certa forma, remindo as suas consciências, né, ainda que de uma forma um tanto equivocada, mas de uma maneira a tentar diluir um certo peso da consciência. É só uma teoria, mas eu acredito que tem alguma relação, né, óbvio, tudo tem, do passado reverbera do presente. Eu penso dessa forma. E até, Luciano, parte de nós também, eu tenho certeza que eu estava lá. Ah, então... Sim, com certeza. Não tenho dúvida. Só que nenhum de nós bebeu caipirinha no cálice sagrado, né? Isso aí é fato. Pior, talvez. Santo grau. Gente, bom, está na nossa hora, vocês querem... Fica à vontade. Oi, Cris. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu só queria fazer uma... Quando você começou o estudo, você falou da questão de que você não concordava muito bem com o autor na questão de reencarnação, né? Uhum. Sim. Mas aí, pensando naquilo que veio, que eu peguei do céu e o inferno, quando eles falam assim, bom, aquela parte, o item 14 que dizia, eu posso pôr aqui rapidinho? Pode, claro, por favor. Quando dizia assim, a humanidade não se limita à Terra, habita inúmeros mundos, né? Já habitou os mundos desaparecidos e tal. E aí ele coloca aqui, ó, muito antes que a Terra existisse, por mais remota que a suponhamos, outros mundos havia nos quais espíritos encarnados percorreram as mesmas fases que ora percorrem os de mais recente formação, atingindo... Então aí eu pensei assim, quando você falou isso, eu fiquei pensando, não seria o fato de que eles já passaram por reencarnações num outro sistema e agora estão reencarnando, mas no nosso sistema? Não, eu entendo a sua colocação, mas se a gente for fazer uma análise dentro da nossa língua, o retornar é voltar, é tornar a ser. Se esses espíritos estão vindo de Alcione ou de outras dimensões, se eles já viveram na Terra e evoluíram a ponto de a eles ser permitido que reencarnasse em outras dimensões, em Alcione também, aí sim, estariam retornando à Terra, porque aqui já viveram. Mas se é uma nova geração, a mesma coisa aconteceu com os capelinos. Eles não encarnaram, a primeira vez, aliás, eles não reencarnaram. A primeira vez, eles encarnaram. Estão reencarnando até hoje, inclusive. Muitos retornaram para a constelação de Cocheiro. E alguns, ou vários, ou centenas, a gente não tem como mensurar, né, permaneceram aqui. Então, essa questão, inclusive o próprio Divaldo falando no videozinho inicial, vai renascer. Renascer é nascer de novo, no mesmo planeta, aí que gera a dúvida, a interrogação. Tá. Salvo se algum, ou os 10 mil, por exemplo, alienígenas de Alcione já tivessem vivido na Terra. Concorda? Aí foram para Alcione. Okay. Mas a incompatibilidade é tão grande que Alcione é muito mais evoluído do que o planeta Terra. Esses espíritos já estão entre nós aqui, são missionários. Além daqueles outros que são da Terra, que não foram criados na Terra, que vieram de outros planetas, se a gente analisar que a Terra existe enquanto um planeta habitável em torno de 3 bilhões e 500 milhões de anos, quando surgiram as primeiras formas de vida, o proctoplâncton, né, as algas anaeróbicas, as primeiras formas de vida, há 3 bilhões e 500 milhões de anos, tá? Era um planeta inabitado, espiritualmente falando, de seres humanos. Então, em 3 bilhões e meio, muita coisa aconteceu. Então, efetivamente, nós temos lá atrás, né, os hominídeos, os primatas viviam nas árvores. Se, teoricamente, um desses espíritos tivesse existido no corpo de um macaco, por exemplo, aqui na Terra, estaria renascendo.
muito mais melhorado, digamos assim, né? Não temos informação a esse respeito. Então, essa questão Uhum. da encarnação e reencarnação, porque tem gente que fala, porque Cristo reencarnou. Gente, Cristo reencarnou há 2000 anos? Usa lógica, usa razão. Cristo encarnou e só, acabou. Só isso. Então, é dentro dessa linha de raciocínio que eu digo que eu não concordo muito, me perdoem, né? Claro, vocês têm o direito também de discordar de mim, que esses espíritos estão renascendo na Terra. Para mim, estão nascendo na Terra. Estão encarnando na Terra. Futuramente, né, em outras existências futuras, se for na Terra, aí sim, renascerão ou Mas eles, encarnarão aqui. eles não podem, eles podem ser comparados com Cristo, não. Claro que não, Raquel. Obviamente que não. Num grau de Não, espíritos puros, não. Então, não. eles podem. Então, a gente não sabe se um dia eles habitaram a Terra. De repente, já, e a gente é que não tem essa informação. É diferente de Jesus, que a gente, por lógica, tem certeza que nunca habitou a Terra, porque até ele é o construtor. Aí, Engenheiro. a gente não sabe, né? Foi o que eu falei, né? Foi o que eu disse, A respondendo gente a... pode olhar da perspectiva um pouco diferente, né? Retornando à matéria, né? E aí sim poderíamos dizer reencarnando, né? Retornando à matéria, independente de onde venham, né? Então, essa Não, talvez poderia ser uma conotação. esse prefixo re, o re é que pega, é que gera essa dúvida. Né? Gente, me perdoe a interrupção, mas esse é o tipo da coisa que tanto vai servir para uma forma como para outra, vai depender do ponto de vista de onde a gente esteja olhando. Se eu estou olhando do ponto de vista universal, ele está reencarnando. Se eu estou olhando do ponto de vista planetário, ele está encarnando. Agora, isso não importa. Para a gente, o que importa é a missão deles aqui. É o que eles vieram fazer para alavancar o nosso progresso. É nesse ponto que a gente tem que se ater para estudar e melhorar com eles. O que eles veem, se o corpo deles é assim, é assado, isso não vai ter grande diferença para a gente. Diferença é a gente aprender com eles a moral que eles vêm trazendo, assim como a gente procura aprender a moral que o Cristo nos trouxe. Senão a gente cai no mesmo, daqui a pouco a gente está caindo na mesma coisa que os nossos irmãos de outras denominações aí, que dão muito mais valor à ritualística, né, o sepulcro caiado por fora, do que a verdade, que é a reforma íntima, que é a base nossa é a forma íntima. Acabou, ponto pacífico, não tem outra saída. Para a gente melhorar, tem que fazer a reforma íntima. Para a gente fazer a reforma íntima, vamos olhar para os exemplos que esses espíritos nos trazem e vamos seguir. É por aí, é ponto pacífico, é básico. É o basicão. Não adianta a gente tentar fazer o difícil antes de aprender a fazer o fácil. É muito isso. bom, Marcos. Muito bom. Você não gostaria de aproveitar a fala e fazer a prece final? Já que estamos já no nosso horário? Tudo bem. Sim. Vamos lá. Te agradecemos, Jesus querido, por mais essa oportunidade. Por tanto e tanto tempo, estamos presos a este planeta, chafurdados na lama da ignorância, e na atual encarnação temos a oportunidade efetiva de nos esclarecer, de sentir a tua presença efetivamente em nós e de seguir o teu aconselhamento de fazer brilhar a nossa luz. É difícil, bem eu sei, para nós, na nossa condição de espíritos ainda tão acostumados à preguiça interior, à falta de vontade de batalhar pelo progresso. No próprio livro dos Espíritos, os teus prepostos dizem a Kardec que o que nos falta é a vontade, a mudança é fácil. Pois, Senhor, que nós possamos encarar desta forma.
como que ela é uma mudança fácil, necessita apenas de persistência. E que nós que já chegamos até aqui, na compreensão desses ensinos, possamos realmente persistir, dia e noite, pela nossa própria melhora, aproveitando todos os exemplos, aprendendo com os nossos próprios erros, com os erros dos nossos companheiros de jornada, com os acertos dos nossos companheiros de jornada, com os nossos próprios acertos, com os aconselhamentos que vêm de mais alto. E que possamos fazer, Senhor, dessa forma, útil à nossa estada na Terra, não só para nós, mas para todos aqueles a quem nós nos colocarmos em evidência. Sabiamente, um irmão um dia me disse que deixamos de ser pedra, agora somos vidraça. A doutrina nos dá essa responsabilidade. Possamos, então, Senhor, manter a nossa vontade de andar no caminho reto que leva a Ti, ainda que seja espinhoso e pedregoso. Mas Tu nos avisaste que a porta seria estreita, que nós temos a coragem e a força de passar por essa porta. Se conosco, Senhor, que nós possamos, ao findar de nossas encarnações, estarmos melhores realmente do que quando aqui chegamos. E certamente estaremos. Graças a Ti, graças aos Teus bons trabalhadores que nos empurram, é bem essa a palavra, nos amparam e nos empurram dia a dia para frente, para o alto. Muito obrigado. Que assim seja, que possamos continuar nessa estrada. Em Teu nome, em nome de Deus, pedimos permissão para encerrar os nossos estudos dessa tarde e noite. Que a Tua paz esteja com todos e que amanhã possamos estar juntos mais uma vez em Teu santo nome. Graças a Deus.